Agora, agradeço de coração a presença do senhor Paulo Sérgio Vilela, pela convocação como testemunha aqui. Já vou fazer agradeço de antemão o preenchimento aqui da nossa identificação. Eu pediria que o senhor falasse, só para constar, em ata e na gravação, o seu nome, o cargo que ocupa hoje, que já ocupou nesta prefeitura, e quando adentrou a nossa prefeitura como funcionário. E, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade, Angel, e estar aqui colocando o que ocorreu na minha época de prefeitura. Eu entrei na prefeitura no dia 13 de 2 de 2013 como assistente administrativo para cuidar da área de transporte escolar, né? Depois me passaram a chefe de divisão, que aí eu fiquei cuidando do estoque, da parte do patrimônio, dos materiais e os suprimentos. Okay? Eu agradeço de coração. Eu tenho que fazer uma pergunta antes. Senhor Paulo, o senhor sofreu de alguma forma, qualquer forma de constrangimento para o caso no fato de o senhor ter vindo aqui fazer depor? Se alguém conversou, pressionou o senhor, alguma coisa, não? De maneira nenhuma. Estou aqui por livre e espontânea vontade. Obrigado até esse momento, que conste em ata. Vou fazer uma leitura que a gente faz a todos, né? Vossa Senhoria será ouvida na condição de testemunha, comprometendo-se a dizer a verdade sobre os fatos que souber. Seu papel é de colaborar com a elucidação dos fatos e não beneficiar ou prejudicar qualquer das partes envolvidas nesta investigação. Fica a Vossa Senhoria advertida de que tal compromisso é prestado sob as penas previstas no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Dito isso, vou abrir aqui aos colegas vereadores, iniciando com o senhor Macedo Bastos, se tem alguma pergunta a fazer. Wagner Barreiro, não. Walter, tem alguma pergunta a fazer? Juvenil Silvério? Paulo, tudo bem? Bem-vindo. Você continua na cidade, Paulo? Morando aqui, não? Continuo na cidade, sou joseense e trabalhei toda a minha vida no capital privado da cidade. Ah, sim. Só agora, recentemente, que vem para o serviço público? Sim. Por currículo, não sou filiado a nada. Não, mas eu não... Fique tranquilo. Até porque a comissão é uma comissão que apenas ouve, né? Já teve aqui, em outros momentos, manifestação de que estaria sendo pressionado ou fazendo perguntas que não cabia na questão. Só dizer que a Câmara não está aqui para acusar ninguém e nem para fazer juízo de valor nenhum, apenas para ouvir, tentar entender um pouco do processo das compras, nesse caso, especificamente dos kits escolares. Então, só fique tranquilo que não há, por parte desta mesa, e eu serei o defensor do senhor, se alguém aqui fizer alguma pergunta que o constranja. Além do seu advogado, obviamente, que acabou de chegar, né? Senhor Paulo, o que o senhor tem a dizer para todos nós sobre a elaboração das cotações de preços do kit escolar 2014 pela divisão de suprimento da Secretaria Municipal de Educação? Foi solicitado pela diretoria a cotação, tinha um grupo da área de suprimentos, de funcionários públicos, que fizeram a cotação através dos e-mails, que foram mandados a mais de 150 fornecedores, e a outra cotação saíram no mercado e fizeram a cotação nas Calunga, nas Tand e tudo, foram feitos pelos funcionários públicos e tinha um grupo que administrava isso. Não tinha uma pessoa fazendo isso. Era o grupo de suprimentos, supervisores e funcionários públicos. O senhor estava nessa época desse grupo já?
Eu estava como chefe de divisão, que eu era, isso de 2014, porque 2013 eu não participei nada dessa cotação, o de 2014. E aí, antes da conclusão de todo o processo, eu solicitei a minha exoneração. Desculpa, só para eu entender aqui a linha do tempo aqui. Porque eu conheci o senhor numa visita que o senhor fez aqui conosco, junto com o Geraldo, na época que queria se terceirizar o transporte municipal aqui em São José, escolar, na época. E aí os vereadores questionaram, né, questionou bastante, e veio aqui o senhor e o Geraldo falar sobre o transporte escolar para nós. O senhor lembra disso? Então, nessa época eu conheci o senhor e foi exatamente pelo transporte escolar, já que a Secretaria tem uma infinidade de serviços que ela presta, né? Aliás, os funcionários da educação, como todos os servidores públicos municipais, Urban e outros, são excelentes profissionais, né? Então, quem deu start na coisa foi a diretoria de suprimentos? Diretoria? Sim, a diretoria dos suprimentos solicitava, né, ao setor de suprimentos para fazer as atividades operacionais. Quem que era o diretor de suprimentos? Na segunda? Não, estou falando do kit 2014. O José Borru, era um outro diretor, que veio a falecer no ano passado. O senhor não participou de 2013, só de 2015? 2013 não, em 2013 eu cuidei só do transporte. Tá. Nós estamos tratando aqui de 2 kits. A compra do kit, a gente chama de kit 2014 e kit 2015. O senhor participou de 2015? Exatamente, e só no início. No início? Depois eu saí da secretaria. Antes de concretizar a... Antes de ir para edital, quando depois levaram lá para a parte do DRM, que é o passo que toma conta, né? Certo. A gente não tem acesso lá. Então eu dei só o início, depois continuou os trabalhos na secretaria. Eu não estava mais presente na secretaria. Esse José Borro faleceu? Faleceu, logo eu saí, logo após a minha saída, ele faleceu. E aí agora tem outro que eu desconheço, outro diretor que tem lá. Obrigado. Como é que eu faço agora então aqui, já que o senhor só participou de 2015, né? Quem definiu as especificações dos itens que compõem o kit? Isso, ele veio definido pelo pessoal da Pedagógico, junto com a diretoria quer dizer, a diretoria deve ter recebido isso, o material pedagógico das escolas, né? Os solicitantes do que precisavam, né? O senhor acredita, então, que... Estou dando aqui um exemplo aqui. A diretoria falou com a diretora da escola e o povo da pedagogia e construiu esse... Exatamente, porque a área de suprimento recebe isso pronto, né? Ela não diz o que vai precisar ou não. Quem precisa, quem diz o que vai precisar é o solicitante. Isso tudo tem documentos? E-mail, papel, alguma coisa assim? A secretaria deve ter tudo isso arquivado. Deve ter, né? Deve ter. Esses registros com as especificações pedagógicas dos itens do kit escolar, que foram discutidas e concluídas pela diretoria pedagógica, foram encaminhadas à diretoria de administração. Toda essa questão, toda essa consulta, né, com os profissionais, vamos dizer assim, da base da pedagogia, tudo isso foi encaminhado à diretoria de administração financeira da Secretaria de Educação? Foi colocado para a diretoria administrativa financeira as necessidades das escolas, porque é o solicitante que sabe aquilo que ele precisa.
existe um registro formal, ata, relação, memorando, ofício, de todas as informações pedagógicas e as listagens fornecidas aos pais e alunos que definiram a qualidade de funcionalidade dos itens que compuseram o kit escolar? Olha, tem a relação dos itens. Agora, dos pais de aluno, eu desconheço. O senhor desconhece. Após o recebimento desses registros de especificações, a quem foi enviado, o senhor sabe quem é a pessoa, o nome dela, para a elaboração da lista de cotação de preço do kit escolar? A lista de cotação foi enviada pela diretoria da secretaria para a área de suprimentos, que não é a área de compras, é a área de suprimentos, só controla. E essa lista foi disparada através de e-mail para os fornecedores, para cotação. E também foi feito cotação nos varejos, para ser enviado isso para a área de compras. Mas o nome dessa pessoa que recebeu os registros de especificações, essa pessoa, o senhor sabe o nome dela? Não é uma pessoa só. Lá tinha supervisores de suprimento, isso aí era público, era aberto, era o grupo todo, sabia toda dessa lista. Essa lista era de conhecimento de todo o pessoal de suprimentos, tudo. Todo mundo conhecia essa lista, porque ela era aberta e divulgada para fazer cotação. Mas tem uma chefia nesse setor? Não, eu era o chefe de divisão dessa época. O senhor é o chefe? Isso. Só que eu fiquei em partes trabalhando nesse processo. A partir de novembro do ano passado, eu saí. Antes eu tinha tirado 30 dias de férias, depois, logo em seguida, eu pedi a minha exoneração ao secretário. Então, até que instante o senhor participou? Até onde foi disparada listas e depois eles foram colhendo o resultado da lista para enviar ao DRM. Aí depois eu já saí do processo e não participei mais. Aí... Então o senhor viu a distribuição de cotações, não viu o retorno delas, é isso? O retorno chegou a vir em partes. Depois acho que andaram fazendo mais cotações ainda. Tá. Mas em partes veio, a parte que veio foi encaminhada. Mas a compilação disso para fechar o mapa de preço e depois gerar a licitação, o senhor não acompanhou? Não, isso é uma simples cotação. Você cota no mercado, depois vai para o DRM, para depois eles fecharem esse... Quem faz a parte de fechamento de tudo isso aí é a área de compras, não é a área de suprimentos. De compras da educação? Ou não, educação não tem compras, não existe compras. Não. Lá existe uma área de suprimentos. Suprimentos é um facilitador que ajuda a área do DRM, depois manda isso tudo para lá. Lá que eles definem todo o resto da licitação, que é editais e tal, todo o processo. Esse processo é feito pelo DRM. Educação não tem compras, não existe compras. Mas a educação pode ajudar a... Ela só participa do processo, fazendo uma cotação, uma coisa ou outra. Mas ela não compra nada, não tem contato com o fornecedor, não tem nada. As especificações dos itens constantes na cotação de preço do kit foram as mesmas especificações discutidas e concluídas pela diretoria pedagógica? Tanto nos dois kits, um o senhor não participou, mas no 2015. O primeiro kit, eu não tive participação nenhuma. Eu estava cuidando de transporte escolar e, inclusive, eu nem sei o que aconteceu. Agora, o segundo, a lista veio pronta
da parte pedagógica. Eles que fizeram a lista, um processo que eles fizeram lá, reuniões entre professores, diretores, que eu desconheço, não sei as reuniões como foram feitas. Depois veio a lista dos itens que eles tinham necessidade. Em cima dessa lista foi feito essa cotação. Agora, mas, então, o que veio do pedagógico é exatamente o que foi solicitado à compra? Ou teve alguma alteração no processo? Olha, não sei te dizer se teve alterações. Veio uma lista, depois ela deve ter tido algumas alterações, depois isso foi para o passo, eu não estava mais lá. Eu não sei se foi feito várias alterações ou não. Quer dizer, uma das listas que veio para nós, solicitada pela diretoria, nós fizemos a cotação. E devolvemos a cotação que foi pedida. Né? Só isso. De quem o senhor recebeu as especificações do kit escolar? A diretoria da secretaria enviou a relação para ser feita a cotação. Quando o senhor fala de diretoria, o senhor fala sempre de suprimentos? Diretoria da secretaria. Porque lá você tem o secretário e tem um diretor administrativo financeiro. É essa diretoria administrativa financeira. DAF. DAF. Quem que é o diretor do DAF hoje? Ou quem era? Quem era, o primeiro diretor foi o Geraldo, o segundo diretor foi o José Borru. É o que faleceu. Faleceu. Antes do Borru foi o Geraldo, então? Antes foi no primeiro, 2013, era o Geraldo. No outro, ele saiu, o Geraldo saiu de lá e veio o José Borru. Certo. Então, o Geraldo que é o primeiro, então, chefe lá. Quem que ficou responsável pela elaboração da planilha de cotação dos preços do kit escolar? A planilha, eu estava na chefia de divisão e ela foi aberta para todos os funcionários públicos ali que trabalham, e eles totalmente aberta, e eles mesmos dispararam e os resultados voltaram de acordo com os fornecedores foram devolvendo. Então, é mais de uma pessoa que fez a cotação? Mais de uma pessoa, um grupo. É um grupo todinho, é o grupo de suprimentos. Eles fizeram a cotação do segundo, eu estou dizendo. O primeiro eu não sei. O segundo, eles fizeram a cotação no mercado, auxiliando o DRM, porque eles não tem setor de compras. O setor da secretaria é estoque, que cuida do estoque, é o depósito, e a parte dos suprimentos, que é um facilitador. Agora, só para entender um pouquinho, o pessoal do compras, o pessoal do educação não tem o compras, agiu aí como vamos dizer assim, um suporte para o DRM da Prefeitura do Paço, né? Isso é normal? Hoje ainda acontece isso? Acontece, porque hoje você tem esse setor de suprimentos, seria até interessante você visitar. Por quê? Porque ele dá todo o suporte dos materiais de manutenção de escola, eles fazem todo a solicitação, eles são praticamente um solicitante entre a manutenção, entre a parte pedagógica e um link que manda para o DRM executar todo o processo de compra. Né? A interface entre a necessidade exatamente. E quem tem a grana para comprar. Exatamente. O suprimento ele serve só de link, ele é uma ajuda, ele não atende fornecedor, não recebe ninguém, ele só faz esse link. Tá? E o setor do DRM que faz todo o processo de compra. Quantas empresas foram convidadas para indicar ou apresentar os preços? Foram startados em e-mail, que muitas empresas não retornam, mas foi startado mais de 150 empresas no país para cotação. E as outras empresas que foram feitas no locais, foram feitas aqui em São José,
tanto na Calunga quanto na Tambi, e acho que em São Paulo foram feitos também no Armarinhos lá, e foram feitas as cotações ao vivo no varejo. As empresas convidadas para apresentarem as cotações de preço pertenciam ao cadastro da prefeitura? Exatamente. O cadastro, todas cadastradas, esse cadastro foi fornecido pelo DRM ao pessoal dos suprimentos lá para poder startar. Era comum efetuar a cotação de preço pela educação por ocasião da ata de preço ou requisição? Era comum isso aí? Olha, eu não sei o passado lá, porque eu não participei em nada no passado da secretaria. Foi a primeira vez que eu trabalhei no serviço público. No período que eu estava lá, foi solicitado pela nossa diretoria, né? Nós, como suprimento, a fazer essa cotação. Agora, eu não posso dizer se era costume já fazer isso. Então, para o senhor é uma coisa ímpar, né? Porque o senhor ficou pouco tempo, então viu isso aí acontecer uma vez e não sabe se a história era assim, né? Exatamente. Eu não sei se a história da secretaria nos anos anteriores eles faziam essa cotação. Mas quando foi solicitado pela diretoria, nós fizemos. E foi feito através de um grupo e não de uma pessoa só. Certo. Como funcionavam os procedimentos de trabalho na divisão de suprimento da secretaria em relação às licitações na época da cotação de preço? Como é que funcionava esses procedimentos lá? A licitação, a gente não tinha participação, a gente só fazia a parte operacional, que é a pedido da diretoria. A gente solicitava a cotação ou fazia a requisição de compra, né? Que passava por todo o trâmite de documentação. Né? Mas licitação a gente nunca, eu pelo menos nunca mexi com isso. A divisão de suprimento recebeu alguma orientação de algum servidor da Secretaria de Educação para verificar o perfil dos fornecedores de material escolar? Não. Não teve nenhuma orientação nesse sentido? Perfil de fornecedor não, porque a gente não tinha nem contato com o fornecedor. A listagem dos itens enviados às empresas para cotação, ela foi idêntica para todas as empresas? A mesma lista? A mesma lista para todas as empresas, porque é o solicitante que faz essa lista. A gente não pode mexer nenhuma vírgula disso. No caso da licitação do kit escolar 2014, o senhor não estava presente lá, né? O senhor não estava aqui presente, então nem adianta perguntar, porque a área do senhor era outra no momento. Quem que foi o responsável para definir a licitação através de uma ata de registro de preço? Quem decidiu que era ata ou que era outra forma? Olha, isso eu não posso responder porque eu realmente não sei. Nós recebemos a parte operacional. Você vai ter que fazer isso. A sua missão é fazer isso. Agora, quem definiu isso... Quem define a forma, o senhor não sabe? Não, a gente não tem nem acesso a isso, que é a forma, essas coisas, nem nada. A gente trabalhou operacionalmente no processo. Considerando que a compra do kit foi imediata, você não vai saber também porque tá certo. O senhor sabe como é que foi recebida as cotações de preço enviadas às empresas Partner, Comercial Center Vale e Guardiã? Não sei. Não sabe como foi recebida? Não sei. Foi talvez por e-mail, mas eu não me lembro. Certo. Por ocasião das cotações, as empresas receberam as informações de que o preço a ser cotado dos itens deveriam conter o preço embutido da montagem, distribuição e logomarca. É isso mesmo?
Esse foi o primeiro que saiu, eu não participei desse processo. Como foi enviado, no 2014 também aqui, gente. Bom, eu tenho aqui, para finalizar, algumas perguntas aqui. O senhor tem algum grau de parentesco aí com o senhor Geraldo Aparecido de Freitas? Nenhum. Nenhum grau? Nenhum grau de parentesco. Eu só conheço a esposa dele, que deu aula para o meu filho com 3 anos de idade. Só amizade, então, nada de parentesco. Não é entre as esposas, né? É só amizade mesmo. É só amizade mesmo. Não tenho... Nada de sangue. Nada de sangue. Como é que aconteceu o convite para o senhor vir a fazer parte dos quadros? O senhor viveu sempre na iniciativa privada, né? Exatamente. Minha vida foi calcada na Embraer, na Vibras, na Ródia, onde eu aposentei. Através do meu currículo de formação de logística, faculdade de logística, e conhecimento na área de transporte. A princípio, a minha função era só fazer a parte do transporte escolar. Eu não tinha essa função de suprimentos. Depois que me passaram essa atividade, e acumulei ainda o transporte por um período, né? Até a minha saída. Então, o senhor não migrou de área, o senhor acumulou? Acumulei e não conseguia nem dormir de tanto que eu trabalhei lá. Não, eu imagino, porque a educação, ela demanda muito trabalho, né? E o senhor foi o responsável, então, pelo armazenamento dos kits da prefeitura? O armazenamento dos kits não existiu no primeiro kit. O primeiro kit, a entrega foi direto nas escolas. O único material que foi estocado foi o material comum de reposição das escolas, onde vários vereadores foram lá e verificaram o estoque, olharam o estoque, né? Inclusive o Roniel. Então ele foi direto para as escolas, o primeiro kit, como o senhor disse aí? O primeiro kit, ele não foi para a secretaria não recebeu o kit. O processo de licitação, a entrega foi direto nas unidades escolares pelo fornecedor. Pelo fornecedor. Porque estava no contrato do fornecedor essa logística de entrega, né? Olha, devia estar no edital isso aí, né? Porque o secretário, ele disse na imprensa, de que o alto valor da questão dos kits era por conta da logística, que era desde de onde sai o produto até entregar nas escolas. Olha, eu não sei os cálculos que foram feitos para essa logística, essas coisas todas, mas a Secretaria de Educação não recebeu nenhum kit lá. Ela recebeu, foi uma parte de material comum de reposição no período do ano, só. Eu estou perguntando para o senhor, porque o senhor é especialista em logística, né? Tem essa formação Tenho. E conhece bem do assunto. Então, o senhor estava numa situação de trabalho, aí o senhor acaba acumulando essa questão, né? A contragosto, porque demanda demais o trabalho, eu acredito, né? Com certeza. Inclusive, quando eu fiz a minha carta de exoneração, eu coloquei que eu não tinha estrutura para aguentar e para trabalhar dessa maneira. Eu não tinha nem estrutura operacional, nem estrutura física, né? Que a estrutura deveria ser muito melhor do que ela existe. Então, o senhor não teve participação nenhuma na logística de nenhum kit? Porque o primeiro, como o senhor disse, não chegou a entrar na prefeitura, foi direto do fornecedor. Exatamente. E o segundo, o senhor não estava mais lá, né? O segundo, praticamente, eu saí no início. Então, o senhor não acompanhou nada dessa destinação dos kits. Do primeiro kit, o senhor sabe, como o senhor não participou,
Fique tranquilo. O senhor sabe se teve alguma sobra desse material e que destino foi dado a ele? Sobra não, que eu saiba não. O que a secretaria recebeu foi o que eu te falei, foi o material de reposição para repor durante o ano da escola, que depois foi solicitado periodicamente, mês a mês, né, conforme as necessidades. Mas aí já não é parte do kit escolar, né? É material de ata de consumo no ano. É a ata de consumo do ano, exatamente isso. Certo. E esse material que o senhor está dizendo que foi almoxarifado para consumo durante o ano, não tinha logomarca? Ele tem a logomarca e o Dr. Roniel também esteve lá e viu. Mais o Shakespeare, mais o Cyborg, mas foi uns 6, 7 vereadores que foram ver a qualidade da armazenagem desse material, que por sinal estava muito bem armazenado. Eu acredito. Eu conheço também os profissionais. A pergunta que diz o seguinte: o material saiu da empresa e foi direto para as escolas, certo? Exatamente. Beleza. O senhor está dizendo também que alguns materiais que era de consumo durante o ano foi para a educação. Material de ata de reposição nas escolas. Que também faz parte do kit? Olha, esse era um material de ata. Eu não sei como é que foi feita a licitação lá, se ele juntou com o kit ou não. O senhor falou que tem logomarca também. Não, ele tem a logomarca porque está lá. O Dr. Roniel chegou a ver lá as logomarcas. Tinha logomarca também. Tá certo. Bom, eu acho que é isso, presidente. Por enquanto, viu? Ouvindo os colegas, de repente aparece outra pergunta. Quero agradecer a sua fala. Eu só queria comentar com o querido Paulo Vilela. A preocupação do juvenil, acho que se refere ao fato de que na logística e no edital se consta a necessidade e obrigatoriedade das empresas fazerem as entregas coletâneas, entregas dos kits nas escolas. Mas nós temos reportagens, não sei se o senhor recorda disso, que demonstraram que alguns, aparentemente não poucos, mas alguns, foram para algum almoxarifado da secretaria, sim, é isso que eu acho que preocupou ele. E se o senhor lembrar de alguma reportagem, se o senhor lembrar e puder falar, vai nos ajudar bastante. Não, tinha realmente as reportagens dizendo que foi para a Secretaria de Jornais, né? Mas, na realidade, o que chegou lá foi os que eram da ata de registro, que era material para reposição. Os kits foram todos entregues nas escolas, quer dizer... Isso que foi acertado, eles entregaram nas escolas. Então não tem nenhum documento de recebimento de kit no suprimento do almoxarifado? Que eu conheça, não. Tá, ok. Alguém mais a perguntar? Opa. O senhor consegue lembrar ou dizer quais eram os materiais que faziam parte do kit, não? Que foram estocados contigo lá? Olha, de cabeça assim não, porque era 100 e poucos itens. Eu sei que tinha caneta, tinha cadernos, tinha um monte de coisa, mas eram 140 itens, se não me engano, 137 itens. Era muita coisa. Vereador Wagner? Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia. Boa tarde já, né, na verdade. Boa tarde. Com relação, pela informação que já foi até perguntada pelo nobre vereador que me antecedeu, o vereador Juvenil, tanto pela posição que o senhor ocupou, o senhor não participou diretamente em nenhum momento da questão de elaboração de edital. De maneira nenhuma, a gente nem poderia fazer isso. Correto. A gente ficou totalmente... Isso quem fez foi a parte do passo DRM, né? A decisão, inclusive, de distribuição, de armazenagem, era em função de um contrato do edital que foi estabelecido, que você não teve nenhuma interferência. Exatamente, eu não tive interferência. A gente não tinha interferência nenhuma nisso aí. Ok, é somente isso.
Vereador Macedo Bastos. Não, apenas agradecer ao senhor Paulo pela presença, mostrando-se uma pessoa bastante capacitada nos seus mistérios, nas suas atividades, mas eu entendo que não deva fazer nenhuma pergunta, senhor presidente, nós seguimos em frente. Depois, ao final, gostaria de uma questão de ordem. Obrigado. Walter Ranch? Apenas, senhor presidente, agradecer ao Paulo, né? Eu conheço o Paulo há bastante tempo, conheço do seu trabalho, vai aprender um pouco a jogar bola comigo lá, mas... Aliás, faz tempo que eu não jogo mais bola, mas o Paulo esteve aqui no começo do mandato, né, 2013, né, que até foi a questão do transporte escolar, e realmente demonstrou todo o empenho de resolver um problema que já existia há muito tempo. Resolveu, né, Paulo? Mas eu queria duas questões só. A gente sabe o seguinte, que a empresa, estou falando do kit 2014, que foi licitado em 2013. O kit 2014, a empresa tinha que entregar nas escolas, né? Agora, eu sei que não é com você, tá? Mas eu só queria saber, né? Porque nós sabemos, através de muitas informações que nos chegaram e pela própria imprensa, né? Que algumas escolas não foram entregues. Alguém da prefeitura entregou. Não foram você, porque você disse que não estava lá no almoxarifado da prefeitura, lá na Vila Industrial. Teria algum outro lugar que tivesse esses kits? Que eu saiba, não. O local onde foi estocado o material comum foi lá no Eldorado. Tá? Exatamente, é por isso que eu estou perguntando. O Eldorado, então, eles que não tinha nada a ver com você. Não, era da área de almoxarifado, né? Onde tem uma equipe lá com supervisora, tudo, em função do espaço físico do almoxarifado da educação, que ele é pequeno, então teve que ter um local adequado para se preservar esse material comprado. Então foi levado esse material comum do kit para Mas era o kit ou era a reposição? Era reposição, Era material reposição, de ata. lá no Eldorado. Material de ata de registro de preço. Ok. Tá? Ok. E a outra pergunta é o seguinte: você falou aí que estava estressado de trabalhar, então você não foi demitido. Você que pediu a conta, né? Exatamente. Eu já haveria pedido com antecedência, e o secretário preferiu, não queria que eu saísse da secretaria, me deu um mês de férias, eu coloquei para ele toda a situação que eu estava passando, que era a falta de infraestrutura, inclusive isso está registrado em carta de exoneração. E falei que eu não tinha condições de tocar todas essas áreas, que as áreas não tinham estrutura e que não tinha estrutura física e nem operacional para tocar isso. Que eu vim do capital privado, era totalmente diferente, né? E aí, ele me deu 30 dias, eu fui embora, fiquei em casa, voltei, trabalhei mais 2 meses e fiz a carta porque as coisas não iam melhorar em termos de estrutura e saí da prefeitura. Satisfeito, presidente. Muito obrigado. Pois não, viu? Pelo conhecimento que o senhor tem de logística, no custo total do processo, quanto que representa a logística nesse caso especificamente? Tem ideia de valores? Olha, a logística disso aí, como eu não participei, a gente tem que fazer uma análise, tem que fazer uma planilha de custo, escola por escola, distância por distância, para saber qual seria o custo de distribuição disso. É muito difícil você ter uma noção de quanto vai custar. Você tem que planilhar isso e fazer um trabalho técnico. Se isso fosse, tudo bem, satisfeito. Se isso fosse feito pela prefeitura, por exemplo, a empresa chegar e entregar no almoxarifado e a prefeitura distribuir isso ficaria mais barato? Por já ser aí a funcionários da prefeitura e equipamentos? Eu não saberia te dizer se ficaria mais barato, né?
Porque primeiro você tem que planilhar o custo da distribuição e depois o custo do recebimento da prefeitura para comparar os dois. É a única maneira de você descobrir as vantagens de custo que tem de um para outro. Esse custo foi feito da logística? Olha, se foi feito, eu não conheço. O senhor não viu o Eu mapa não de vi. custo? Não vi nada disso aí. Tá certo. Obrigado. Mas eu estou pretendendo liberar testemunha. Você tem uma parte que você queria fazer isso? Põe no microfone. Aproveitando o Dr. João Fernando Lopes de Carvalho, que representa o escritório Rolo aqui, que é um dos escritórios mais conceituados, inclusive, senhor presidente, para que ele, inclusive, pudesse fazer a interface, não sei se com o setor de escrivanato, né, dentro do sistema da polícia que nós falamos, né, para que nossas atas não pudessem atrasar. Hoje nós estamos trabalhando com a quarta ata, da quarta sessão, nós já estamos na sexta sessão. Isso, obviamente, para nós é muito importante, né? Até para que nós possamos, inclusive, direcionar algumas indagações e tal de pessoas que já estiveram aqui e foram testemunhas, né? Então, eu solicitaria para ver se a gente consegue avançar nisso, presidente, e também a relação, porque Vossa Excelência fez uma leitura de vários nomes para a próxima. Então, que a gente tivesse essa relação, vamos dizer, de imediato, porque a gente não por exemplo, o senhor João não sabia que ele estaria aqui hoje, né? Nem o Wagner. Então... Não, o Paulo, o senhor Paulo. Nós não sabíamos que ele estaria aqui, o senhor entendeu? Hoje. Às vezes o senhor pode até convocar aí, mas a gente não tendo a ata e a gente não tendo essa relação, então, porque o senhor leu um rol aí de testemunhas e em seguida falou mais uns outros, né? Parece que o Felipe Cury, outro. Se o senhor pudesse nos fornecer, presidente, depois, né? Para que a gente pudesse saber quem são as testemunhas, onde que elas se colocam dentro desse contexto, nos ajuda bastante. Obrigado. Com certeza. Esse requerimento foi feito pelo vereador Juvenil, com certeza vai estar sendo entregue a todos os senhores. Me causa espanto o senhor não saber que o senhor Paulo Vilara viria, porque acho que foi colocado... Não, só para... A gente sabia, no caso da notificação do senhor Paulo, dentro daquele rol de pessoas que foram até, inclusive, como fala, aquelas pessoas que foram já que compareceram na SEI na sessão passada, na quarta passada. E aí, depois, com a presença do Paulo não foi possível, deve ter tido algum motivo, a gente não sabia que ele viria hoje, somente isso. Não que ele não estava dentro do grupo, só isso. Perfeito. A testemunha deseja complementar com mais alguma fala, senhor Paulo? Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui colocando realmente aquilo que eu passei esse período no serviço público. Eu agradeço de coração, sabemos do seu empenho, que se registre em ata, como nada mais disse e nem lhe foi perguntado, encerra-se o presente termo de depoimento da testemunha e a testemunha está dispensada. Muito obrigado, senhor Paulo.